falar em cama Montessori, móveis Montessori, será que você realmente sabe mesmo o que é o método Montessori e como ele funciona na prática? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Oi gente, meu nome é Ruth, sejam bem-vindos de volta ao canal Ser Mãe é Punk. Hoje eu quero falar pra vocês sobre um tema que eu sou apaixonada e que o pessoal lá no meu Instagram gosta muito, que é sobre método Montessori. E o método Montessori que eu quero abordar hoje é muito além dos móveis, então é sobre o que ele é, sobre a essência dele. E pra abordar esse tema eu quero contar um pouquinho pra vocês como é que eu cheguei até aqui, gostando do método e conhecendo ele. Em primeiro lugar, onde eu descobri Montessori e tive o primeiro contato foi no canal da Flávia Kalina, e a partir daí eu comecei a me aprofundar um pouco mais, mas depois de um tempo eu dei uma esquecida dele e depois eu voltei a mergulhar com este livro aqui. Este livro aqui se chama A Criança Montessori, ele é da Simone Davis. Eu vou deixar pra vocês o meu cupom de desconto e o link na descrição pra se você quiser comprar. Ele tem na Amazon, ele é incrível. Se você quer conhecer melhor, quer mergulhar no mundo, acho que ele é o livro ideal, porque ele tem uma linguagem super fácil e todos os elementos que eu quero trazer aqui pra vocês são baseados nesse livro. Depois que eu mergulhei nesse livro e fiquei com Montessori pra cá, pra lá, eu comprei um curso do Lar Montessori sobre a formação, então eu estou fazendo um curso de formação como educadora Montessori. Então a partir disso eu descobri minha maior paixão, minhas maiores paixões, e agora eu quero falar pra vocês o que diabos é método Montessori, o que tem a ver os móveis ou não. Então bora lá pro que interessa. E antes de explicar pra vocês quem foi a Maria Montessori, que ela que criou o método, eu quero ler pra vocês uma frase muito interessante que tem logo no primeiro parágrafo do livro. Crianças pequenas são seres mal compreendidos e considerados difíceis. Não há muitos bons exemplos de como interagir com elas de maneira carinhosa, paciente e acolhedora. Então a gente vê o pensamento da Simone Davis que ela colocou aqui nesse livro, que realmente a gente não tem paciência com as crianças. O mundo é configurado pra gente não ter paciência. O mundo é configurado pra gente privar, pra gente gritar, para as pessoas baterem nas crianças, e não pra gente acolher, entender e tratar com amor. Então acho que a partir de toda essa visão, eu não vou me aprofundar muito na história de Maria Montessori, a não ser que você queira. Eu vou dar só uma pinceladinha pra vocês entenderem quem foi ela, pra entender o método, mas a partir daí a gente vê como é que esse tipo de criação, até remetido à criação com apego, é muito importante, porque a gente não tem essa visão das crianças. É o que está escrito aqui, são consideradas difíceis, e elas são realmente consideradas difíceis. E a visão que a gente tem das crianças é que a gente sempre é superior e a gente que sabe de tudo, né? Elas não sabem de nada. Então eu acho que todo esse método, ele veio para mudar esse tipo de visão. A doutora Montessori foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina lá na Itália, e no começo da atuação dela, ela atuava numa casa com crianças atípicas, que são crianças especiais, e depois ela replicou todas as técnicas que ela usava com essas crianças atípicas com crianças típicas, e muitas das técnicas que ela usava era a observação. Então através da observação foi o que fez, o que fundou todo o método Montessori. Inclusive a gente fala muito sobre observar a criança, e a Montessori ela trabalhou com crianças e desenvolveu cursos para formar professores Montessori e escolas Montessori até o final da sua vida. Se vocês quiserem saber mais sobre a história dela específica, porque é muito longa, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas eu não quero abordar tanto aqui, que eu quero falar sobre o método e como ele é na prática. Então se vocês quiserem, pode deixar nos comentários, porque eu faço um vídeo especial só pra isso. Educação montessoriana versus a educação tradicional, porque o adulto na educação tradicional sempre está acima da criança, então ele escolhe o que ela vai fazer, ele escolhe qual atividade ela vai fazer, ele escolhe onde ela vai sentar, qual é a cadeirinha dela. Já na educação montessoriana não é assim. Nós temos em Montessori o adulto preparado, o ambiente e a observação. Então o adulto preparado é o professor geralmente que fica lá observando as crianças, e ele observa e dá as atividades para ela de acordo com a sua necessidade. E deixa várias atividades na prateleira, porque de acordo com a observação dele, tudo que ele viu lá, ele vai disponibilizar para a criança. Por exemplo, se a criança está num período igual a Catarina, ela quer abrir e fechar zíper, abrir e fechar botão, então esse professor ele vai disponibilizar uma atividade relacionada a isso. Então a gente percebe que através da observação dele,
ele pegou uma atividade para essa criança fazer. Montessori, como qualquer outra teoria, tem seus princípios. E nesse vídeo eu quero abordar sobre o ambiente preparado, que é um dos princípios que eu acho fundamentais. É o adulto preparado e o ambiente preparado. Só que como hoje a gente já começou falando de móveis e os móveis são as coisas mais populares, eu quero falar um pouquinho disso e como é que eu adapto esse ambiente preparado aqui em casa, no meu dia a dia. Então o ambiente preparado é todo aquele ambiente que ele é feito para criança, ele é preparado para ela. Então quando a gente para pensar nos milênios de anos atrás, milhões de anos atrás, milhares, as crianças tinham acesso a tudo. Então o lago ficava ali, a criança ia beber água, a cama ficava no chão. Então a partir disso a gente foi construindo um mundo que não foi feito para as crianças. Então tudo que antes era de fácil alcance para as crianças, a gente foi subindo. Então hoje em dia a criança dorme numa prisão cheia de grades. Isso daqui é uma prisão que ela não pode sair a não ser que ela precise da ajuda de um adulto. A Catarina nunca dormiu no berço, né? Mas ela dorme na cama com a gente. A gente começou a criar as crianças como se elas fossem 100% dependentes da gente para fazer tudo. Então a ideia de Montessori é realmente reverter tudo isso. E através do ambiente preparado, a gente começa a preparar o ambiente para a criança. Então é uma mesinha na altura dela, é um banquinho para ela subir na cama, para ela poder escovar os dentes, é um espelho na sua altura. Eu não tô falando que a gente precisa ser super rico ou, nossa, 100% adaptar, porque tem muita gente que tem essa ideia que Montessori na prática é sinônimo de dinheiro, de riqueza, porque os materiais são bem caros. Às vezes tem várias coisas no nosso dia que a gente consegue adaptar para as crianças, a gente pode comprar aquelas torres de aprendizagem. Então você pode perceber que seu filho quer sempre ficar no colo. Por quê? Porque ele sempre quer ver tudo. Então se você compra uma torre de aprendizagem e deixa ele com você cozinhando, fazendo as coisas com você vai ver como melhora tudo e poder participar, que é a vida prática, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre vida prática e nesse vídeo eu mostro a Catarina fazendo as atividades de vida prática. E a vida prática em Montessori é uma das coisas assim mais fundamentais, que a criança aprende fazendo as coisas. Então é fazer um suco, fazer um bolo. Por isso que aqui no canal tem Catarina na Cozinha, a gente tem essa série de vídeos, é exatamente para isso, para a criança poder explorar, para ela poder participar. Então, se você não quer investir em material, investe em muita vida prática, muita participação. E eu vou te avisar uma coisa, nessa participação você precisa trabalhar sua paciência. As crianças derrubam as coisas, as crianças sujam, e isso faz parte, porque eles estão aprendendo, eles não nasceram sabendo, eles estão aprendendo a fazer tudo, a manusear um copo de vidro, a manusear uma faca, aquelas facas mais simples, sabe, de criança que tem os ferrinhos aqui. As crianças estão aprendendo, e se a gente não dá a oportunidade deles aprenderem, eles nunca vão aprender. Inclusive aqui no livro, a Simone Davis separou uma parte só de como preparar o ambiente para criança cômodo por cômodo. Para vocês terem noção, ó, eu vou até dar uma lidinha aqui. A sala de estar, 2 ou 3 prateleiras baixas para atividades, mesinha e cadeira perto da janela, do tamanho da criança, tapete no chão, fáceis de enrolar para ficar guardado na cesta, cadinhas, materiais de limpeza, que foi o que eu falei da vida prática. Então, esse livro para você que quer começar é perfeito. Sério, não se esqueçam que o link vai estar na descrição desse vídeo. Mas eu acho que o fundamental realmente na prática do meu dia a dia é a vida prática. Explorar o verde também é uma forma que eu aplico Montessori no meu dia a dia. Outra forma muito legal que eu aplico é na linguagem. Também tem a ver com a disciplina positiva, que em vez de você ficar falando sempre não, 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 você fala pra criança o que ela pode fazer, onde ela pode ir. Também aqui nesse mesmo livro, ó gente, eu vou falar toda hora do livro porque é a base que eu tô usando. No final tem um troque isso por aquilo, que ao invés de você falar gritando com a criança, tem outras sugestões. Por exemplo, ao invés de gritar com a criança, não derrube o copo, você pode dizer, segure com as 2 mãos. Ou outra forma que eu uso aqui em casa é falando pra Catarina sempre quando ela tá mexendo com o vidro que o copo é uma coisa frágil. Então sempre fala, lembra que é frágil. Porque ela sabe, e as crianças sabem. Quando ela vai lavar o copo, ela lava ele bem devagarzinho e coloca ele com muito cuidado. Agora quando é o plástico, ela já lava assim e já joga, assim, de um jeito mais bruto, né? Então as crianças sabem, elas são extremamente inteligentes. Não subestimem uma criança. Então, na minha prática do dia a dia, é a linguagem positiva, é o ambiente preparado.
preparado e também a vida prática. Esses são um dos 3 elementos que eu mais uso. Eu também sempre tento deixar a prateleira dela estabelecida com os brinquedos que ela vai brincar. Se você também quiser um vídeo só sobre a prateleira, eu faço. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui de atividade que você também pode fazer com seu filho, que são consideradas atividade montessoriana, porque elas são atividades sensoriais. Então trabalha tudo o senso tátil da criança, trabalha o olfato, o tato, a criança pode pôr na boca, então por isso que eu também tenho a playlist sobre atividades com as crianças. Tenho usado essa prática, eu ainda não terminei o curso, mas na nossa prática do dia a dia é o ambiente preparado, é a vida prática e a linguagem positiva. O que eu tô falando pra vocês pode parecer uma coisa muito superficial, só que na prática, no dia a dia, faz muita diferença. Porque o método, ele é uma coisa pra você se aprofundar, por isso que eu tô falando tanto desse livro. Vocês precisam ler esse livro, porque ele explica de uma forma simples, de fácil de entender. Então ele tem vários capítulos bem legais. Ele também fala sobre como lidar com a birra, né? Que a birra, ela é uma imaturidade do cérebro da criança e a gente tem que lidar com amor e com carinho, porque a criança no momento da birra, ela tá pedindo a nossa ajuda, a última coisa que a criança precisa é de uma agressão. E por que eu tô falando tanto sobre o livro? Além de indicar uma coisa boa pra vocês, foi algo que ajudou muito aqui em casa, porque eu nunca quis criar a Catarina assim de uma forma agressiva, batendo, e da mesma forma que eu não queria criar ela, eu também não queria gritar, ser grossa, por mais que às vezes que a gente perca a paciência, a gente chega a ser um pouco grosso, agressivo com a criança, e não era algo que eu queria levar pra minha vida. Então depois que eu me aprofundei, tenho me aprofundado e tenho que melhorar, é óbvio, aqui no método Montessori eu vi que meu relacionamento com ela melhorou muito, e essa questão de ficar o dia inteiro falando não, a gente priva a criança de viver, de brincar, porque em Montessori a gente acredita o quê? Que a criança ela precisa de limites e regras claras. Então vamos supor que na sua casa não possa subir na cama de sapato. Ao invés de ficar gritando com a criança pra tirar o sapato, você pode falar pra ela: se você quer andar de sapato, você anda no chão. Se você quer ficar em cima da cama, tire os sapatos. Não precisa ficar, tira o sapato, tira o sapato. Olhe pra criança, fale sapatos. A criança provavelmente vai demorar pra tirar, sabe por quê? Porque a criança tá cheia de milhões de opções, tem várias informações aqui, e ela demora um pouco, é normal, pra processar a sua informação. Então nem tudo precisa ser na nossa hora. Inclusive tem um termo super legal, se eu não me engano é ômbigos, que a Montessori fez, que era como se fosse o bicho papão dela, que é como se fosse uma forma de reprimir a criança. Então é um adulto que conversa com o outro adulto e reforça: nossa, meu filho é terrível, ele nunca me obedece. E o outro adulto vai lá e reforça: o meu também é terrível, não obedece, essas crianças não têm limites. Só que pra gente ser melhor, se transformar em um adulto preparado, eu acho que a gente precisa muito da informação, de entender como é que funciona a criança. A criança, ela não é um robô e ela não é igual a gente. Então a gente tem que entender como funciona. E também sim, comentei com vocês sobre o adulto preparado também. E o adulto preparado, de uma certa forma, é um autoconhecimento, porque quando a gente tem um filho, a gente começa a perceber que a gente tem uma criança interior, que ela tá com uma armadura do adulto. Então essa daqui sou eu, essa é a minha armadura, e dentro tem uma criança ferida que foi criada de outra forma, e todas as nossas crianças internas têm várias feridas, algumas mais fortes e outras mais fracas. E algumas vezes que a criança não faz o que você quer, o que você acha que você pode mandar nela, dói na sua criança interior. Então, a gente se preparar como adulto também é muito importante, a gente ter esse autoconhecimento, além de entender como funciona a infância, se conhecer, se entender, também é primordial pra gente melhorar e colocar a Montessori na prática. Então, quando você vê que você tá ficando estressado com sua criança por conta de uma coisa boba, você pode ver se não é a sua criança interior querendo te dominar e fazer coisas que você não gostaria de fazer com sua criança. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi sobre Montessori, como eu faço Montessori na prática aqui, de uma forma falada. Se vocês gostarem desse vídeo, deixem nos comentários, deixem um like também, sabe por quê? Porque aí eu posso gravar um vídeo no formato de vlog, mostrando realmente como é que eu uso a linguagem positiva, como é que eu deixo aqui um ambiente preparado pra Catarina se desenvolver, se explorar. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo do meu canal, 1 milhão de beijos, tchau!